Fala galera, beleza? Saudações. Bom, dando continuidade ao conteúdo de sociologia, nós vamos falar um pouco hoje sobre política, Estado e poder. Ou seja, continuação do conteúdo novo, e vamos tacar de pau nesses conteúdos, porque para ver se a galera se interessa e volta para cá para assistir essas aulas. Fechado? Então vamos lá. Bom, quando a gente pensa em poder, quando a gente pensa em relações de poder, é natural que a gente pense normalmente no poder centrado nas instituições, as diversas instituições que compõem um Estado. Só que não é bem assim. Eu vou fechar aqui a webcam e vou para o slide para a gente nortear nossas falas. Bom, poder, Estado, política, Estado e poder. Primeiro ponto, o poder está presente em todas as relações sociais. E o poder é a capacidade de ação sobre indivíduos ou grupos de indivíduos. Como assim o poder está centrado ou está presente em todas as relações sociais? Sim, porque quando alguém manda uma outra pessoa fazer qualquer coisa que seja, essa pessoa acata, absorve essa ordem, essa pessoa demonstrou poder sobre aquela que acatou a ordem. Logo, nas relações mais comuns, nas relações mais cotidianas possíveis que vocês conseguirem imaginar, existe poder. Quando seu pai ou sua mãe diz para você ir para a cama, dormir, porque já está no horário, é uma relação de poder. Quando o professor diz para você, cala a boca, menino, você está atrapalhando, é uma relação de poder. Quando você diz para um molequezinho lá do sexto ano que acabou de chegar, ei menino, você não pode fazer barulho aqui, e ele fica quietinho, é uma relação de poder. Porque poder é a ação sobre um indivíduo ou sobre um grupo de indivíduos. Logo, todas as manifestações de poder se estabelecem dentro do espaço social. Óbvio que a gente vai ter, por exemplo, o poder de instituições sobre uma determinada população. E aí a gente vai aprofundar todas essas nuances, todas essas particularidades do poder. Ok? Vamos para o próximo tópico? O Estado detém o poder político. Como assim o Estado detém o poder político? Veja bem, quando a gente estabeleceu um governo, quando a gente elegeu, ou quando, no caso de uma monarquia, a gente reconhece o poder que emana do monarca, que emana do rei, a gente atribuiu a ele poder de decisões sobre os rumos da sociedade. A gente disse, olha, pode tomar suas decisões aí que a gente ratifica, que a gente confirma. Por isso, o governo tem o poder político, o poder de escolher os rumos que a sociedade vai tomar. A gente normalmente só espera que esses rumos sejam acertados, que esses rumos sejam coerentes e que beneficiem, ou pelo menos não atrapalhem a população. Essa é talvez a maior esperança das populações ao ratificarem, ao reconhecerem o poder político presente na mão do Estado. Bom, próximo tópico. Fortalecimento do Estado moderno é fruto do absolutismo monárquico burguês. Do século XVII em diante, o absolutismo foi superado pelo liberalismo burguês. Bom, a gente vai fazer agora um passeio, galera, um passeio histórico, para que a gente tenha a capacidade de compreender como a formação dos estados nacionais foram o alicerce, foram a base para a constituição do modelo de estado que nós temos hoje, com todas as suas particularidades, uma perspectiva da modalidade de governo,
com as estruturas e suas instituições, com a forma como essas instituições organizam e regem as relações sociais. Então, a gente, de certa forma, vai transitar pelos principais estados nacionais formados ali a partir do século XIV, XV, até chegar na morte e desaparecimento desses estados monárquicos absolutistas e um avanço para um Estado liberal que é próximo da realidade que nós temos hoje. Tranquilo? Então vamos começar. Bom, a formação do Estado moderno e o Estado absolutista. Eu já narrei para vocês em sala, me recordo bem, sobre o contexto do fim da Idade Média. É muito normal que a gente precise recuar um pouco até a Idade Média para a gente ser capaz de compreender quais foram as demandas, quais foram as necessidades que surgiram para que o Estado Nacional se formasse. Bom, é preciso primeiro lembrar que a Idade Média ela está fragmentada política, econômica e socialmente. Os grupos humanos viviam em feudos, onde havia uma relação entre o senhor feudal, possuidor da terra, e os servos, que em troca de um pedaço de terra para cultivar, para sobreviver, produziam não apenas o que o senhor feudal iria consumir, como também pagava-lhe uma parte de sua própria produção como imposto. Esses feudos isolados em suas unidades tinham sob sua responsabilidade o cuidado das leis, o cuidado das regras estabelecidas para a convivência e acabavam também definindo dentro do território do feudo as regras, por exemplo, para a comercialização. Lembrando que na maioria das vezes, na maioria dos feudos, o que era produzido dentro do feudo era o suficiente para a manutenção do próprio feudo. Logo, a gente está falando de uma economia de subsistência, onde o comércio, a própria moeda cunhada, praticamente desapareceu. No entanto, o que há de pouco comércio ainda era ainda mais dificultado, por quê? Por conta das particularidades presentes em cada feudo. Exemplo, a adoção de moeda. Cada feudo estabelecia qual era a sua moeda. Cada feudo estabelecia qual era seu peso. Cada feudo estabelecia qual eram suas medidas. Então, para os comerciantes que precisavam transitar de um feudo para outro, comercializando, isso se tornava extremamente oneroso, extremamente trabalhoso e pouco rentável. Por quê? Porque na medida em que um comerciante migrava de um feudo para outro, ele precisava adequar as moedas para o comércio. Então, ele automaticamente precisava passar pelas chamadas casas de câmbio. E aí, nessas casas de câmbio, para trocar uma moeda de um feudo pela de outro, ele pagava pequenas taxas, e essas taxas oneravam o comércio. Não havia uma regularidade, um padrão de pesos e medidas. Então, o que num feudo era 1 litro, no outro feudo era menos que 1 litro, no outro feudo era mais que 1 litro. Então, não se sabia nunca quais eram esses pesos e medidas. Logo, as quantidades a serem vendidas ou compradas ficavam prejudicadas. Logo, os burgueses que eram comerciantes começam a pressionar os reis, os suzeranos, por uma unificação desses territórios. Mas, como vocês bem lembram, a relação feudal era uma relação, as relações de poder dentro do espaço dos feudos era uma relação de interdependências. A chamada relação de suzerania e vassalagem estabelecia um vínculo baseado na honra de que o suzerano, que era uma espécie de líder, faria um acordo de proteção com os vassalos, de colaboração. E esses vassalos atenderiam militarmente falando com seus cavaleiros, com seus nobres, todas as vezes que esse suzerano convocasse. E todas as vezes que esses vassalos também estivessem sob ameaça
esse suzerano ia reunir os seus outros vassalos e marchariam em defesa desse suzerano. Deixa eu desligar um pouco essa luz que tá. Ai, tá doendo meu olho. Prontinho. Beleza. Então eles marchariam em defesa desses vassalos. O que vocês vão ver aí na maioria dessas séries, Game of Thrones, The Last Kingdom, O Último Reino, que é uma série sobre a formação do reino inglês. Então, vocês vão ver nesses seriados medievais, nos próprios filmes medievais, essa relação de suzerania e vassalagem. Logo, não havia um exército profissional. Então, os burgueses começaram a incitar esse suzerano para unificar os territórios, para submeter todos esses vassalos ao seu poder. De que forma eles começaram a incentivar isso? Oferecendo recursos financeiros para que esse suzerano centralizasse o poder, contratando um exército profissional, se fortalecendo frente aos outros exércitos, ao somatório dos outros exércitos, e assim ele teria força para se impor enquanto Estado nacional. O que esses burgueses ganhariam ao fazer isso? Simples, ganhariam uma moeda unificada, ganhariam a derrubada das chamadas barreiras feudais, onde se estabelecia onde poderia, onde não poderia ocorrer comércio, haveria uma unificação dos pesos e medidas. Então, de certa forma, os burgueses sairiam muito, mas muito beneficiados dessa relação. E é o que acontece. E aí, óbvio, começam a surgir os primeiros conflitos e esses estados começam a se fortalecer. Vamos lá? Próximo slide, próximo tópico. Bom, dentro dessa lógica, a gente tem a formação do primeiro Estado Nacional. Quem é esse primeiro Estado Nacional? É preciso primeiro vocês recordarem a expansão, o avanço, os avanços mouros, os avanços muçulmanos, que vêm conquistando todo aquele Médio Oriente, avançando pelo Mediterrâneo, pelo norte da África, até a Península Ibérica. Na medida em que avançam sobre a Península Ibérica, os reinos cristãos ficam recuados. O reino de Leão, de Navarra, de Castela, eles ficam ali recuados. E aí o reino de Leão recorre ao auxílio de nobres franceses para uma luta, a chamada Guerra de Reconquista do território. E aí eles recebem o auxílio de dois nobres em particular, Raimundo e o Henrique de Borgonha. E lembrando um ponto aqui fundamental, eles começam a vencer essa guerra, começam a expulsar os mouros gradativamente desse território, e num primeiro momento, em agradecimento pelos feitos militares de Henrique de Borgonha, o rei de Leão concede a ele um território, um condado chamado Condado Portucalense. Eis a terra primordial que vai dar origem ao país, ao Estado Nacional Português. Bom, olha como é interessante, e aqui cabe um parêntese para você não esquecer, não perder isso de vista. A terra não podia ser comprada, galera. A terra, por mais grana que você tivesse, alguns burgueses tinham muito dinheiro, eles não podiam comprar terras. E terra era sinônimo de poder. A terra só poderia ser doada junto com um título de nobreza ou herdada se você já fosse nobre. Então perceba, fecha o parêntese, perceba que Henrique recebe um condado, o condado portucalense, e junto com esse condado ele recebe o título de conde. Então vamos lá. Com o título de conde, o condado, nasce então o chamado Estado Nacional Português. Com o que? Com a dinastia de Borgonha. Tranquilo até aqui? Então perceba que o condado portucalense, que mais tarde vai se transformar em Portugal, foi fruto de uma doação por bravura no campo de batalha. Vamos ao próximo tópico. Então,
ele recebe lá o condado pela expulsão dos muçulmanos. Lembrando que aqui ainda não é a expulsão em definitivo. Bom, a dinastia de Borgonha vai se colocar, vai se estabelecer, e aí, mais tarde, em 1139, o Dom Afonso Henriques, que é filho do Henrique de Borgonha, ele vai se tornar o primeiro rei de Portugal. Como assim o primeiro rei de Portugal? Porque ele declara a independência do rei de Leão, vence o rei de Leão e aí torna Portugal independente. E é exatamente durante o governo de desculpa, é exatamente depois do reino de Afonso, Dom Afonso Henriques, que o filho dele seria um dos responsáveis pela expulsão enfim, dos mouros muçulmanos da Península Ibérica. Então, ali forma-se o Estado Nacional Português sob o comando da dinastia de Borgonha. E como a dinastia de Borgonha vai se apropriar do Estado português, vai fundar o Estado português, ela começa a desenvolver algumas particularidades muito interessantes. Primeiro, a gente precisa lembrar que Portugal está na costa ali da península. Então, ele já tinha desenvolvido habilidades marítimas muito à frente do seu período histórico, muito à frente do seu tempo. E, por influência anterior dos mouros muçulmanos, eles já viviam do comércio, já tinham um comércio muito forte. Por quê? Eu estou enfatizando isso, porque a maioria dos outros reinos, que são chamados reinos ainda de base feudal, tinham em sua estrutura produtiva a lógica da agricultura. A agricultura era a grande pedra de toque da manutenção desses reinos, da manutenção desses feudos. Portugal não. Além dessa parte agrícola, Portugal, por influência moura, já se lançava no comércio. E não apenas um comércio local. Ele transitava por toda aquela orla, fazendo comércio pelo mar Mediterrâneo, na parte baixa, mas também avançava pela França, pela costa da França, da Inglaterra, chegando aos Países Baixos, em Flandres. Então, percebe-se que as habilidades marítimas, de navegação marítima dos portugueses, começam a fazer todo um diferencial naquele contexto de formação da dinastia de Borgonha. Bom, a dinastia de Borgonha, ela permanece estabelecida durante um tempo, mas depois, com a morte de Dom Fernando, há um conflito. Que conflito é esse? O conflito é, Dom Fernando não tinha um herdeiro para legar, para deixar o território do Estado português, do Estado Nacional Português. E aí ele tinha um irmão bastardo, que era também chamado de Dom João, o mestre de Avis. E tinha uma filha. E essa filha era casada com deixa-me lembrar, rei de Castela, que também se chamava Dom João. E aí, olha que coisa interessante, se Beatriz recebesse os privilégios de herdar Portugal, por ser casada com o rei de Castela, obrigatoriamente Portugal ia ser anexada por Castela. Isso, para uma parte da população, era extremamente proveitoso. Por que extremamente proveitoso? Deixa eu fechar aqui. Extremamente proveitoso porque Castela era um reino de base feudal, agrária, e a nobreza dentro desse reino era povoada, recheada de privilégios. Então, para a nobreza portuguesa, isso seria uma mão na roda, seria uma facilidade extra. Já para os burgueses e para o povão, isso seria extremamente ruim. Seria muito
seria um retrocesso, principalmente sob o ponto de vista do comércio e da vida social, da vida urbana ali. Então, os burgueses e o povo se aliam ao mestre de Avis, que é Dom João, para lutar contra os exércitos do outro Dom João, que é o rei de Castela. Então, eles dão início a um conflito, uma espécie de conflito, e por fim, o mestre de Avis sai vitorioso, assume o trono português e inicia a chamada dinastia de Avis. Dinastia essa que dura até 1580, quando a gente tem o início da chamada União Ibérica, com o desaparecimento de Dom Sebastião, e o reino de Portugal, sem herdeiro, fica então vinculado ao reino da Espanha durante 40 anos, 40, 60 anos, não sei. Preciso ver só essas datas, mas não é importante nesse contexto. Tá claro até aqui? De buenas? Então vamos avançar para o próximo slide. Vou fechar aqui e adiante. Bom, a consolidação do Estado absolutista na Europa. Ao longo do século XIV e XV, os Estados absolutistas foram delineados na Inglaterra, na França, na Espanha e outros países. Bom, como eu havia dito, Portugal é o primeiro, mas não é o único. Logo em seguida, outros tantos reinos vão se constituindo enquanto estados nacionais absolutistas e vão ascendendo, vão se estabelecendo seus exércitos, suas burocracias, contratando seus funcionários para realizar as tarefas que um Estado nacional tinha à disposição. Desse contexto, a gente tem, sem sombra de dúvida, autores que são autores que se tornaram teóricos do absolutismo. Vocês bem sabem, porque a gente já estudou diversas vezes sob várias perspectivas a obra de Maquiavel e a de Hobbes. Maquiavel, com sua obra clássica, O Príncipe, vai defender exatamente o posicionamento de um monarca seguro, com seu poder bem estabelecido, definido, para governar em paz, sem sofrer ameaça nem dos seus possíveis concorrentes, nem dos seus súditos. Na sua obra Leviatã, Hobbes também constitui um argumento em prol de um governo absolutista, de um governo forte, já que ele diz que o homem é um animal sem controle, lobo de sua própria espécie, e que sem um governo forte que dê um norte, que estabeleça um rumo para a sociedade, esse governo, esse povo provavelmente desapareceria. Então, para esses teóricos, o soberano precisava impor limites rígidos para esses indivíduos, para garantir dessa forma a manutenção da vida em sociedade, ou seja, para garantir os interesses coletivos. E, principalmente Hobbes, garantia que esse poder era oriundo de Deus. Então, contestar esse poder oriundo de Deus, do direito divino de governar dos reis, era contestar a própria vontade de Deus. Então, se ele foi escolhido por Deus, ele precisa governar e todos os súditos precisam acatar as ordens desse rei, porque de certa forma é como se essas ordens viessem do próprio Deus. Tranquilo? Bom, e aí a gente começa a ter movimentos que vão implementar Deixa eu voltar aqui para a gente conversar mais tranquilo. A gente começa a ter o surgimento de um movimento político, mas principalmente econômico, que vai ser o liberalismo. Gente, a burguesia lá atrás, quando ela decide apoiar a formação dos Estados Nacionais, em momento nenhum ela fez isso por bondade. Ela fez sempre tendo em vista o seu próprio caminho, a sua própria trajetória, a sua própria ascensão dentro do jogo político dos Estados Nacionais. Então, quando o liberalismo econômico começa a se fortalecer, quando começa a surgir um debate permanente sobre a não interferência do Estado nas relações econômicas,
Alguns teóricos começam a despontar, dizendo, por exemplo, como Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo econômico, já que o pai do liberalismo político é John Locke. Adam Smith vai dizer que, pela lei da oferta e da procura, o próprio mercado tem a capacidade de se autorregular e que o Estado deveria se responsabilizar exclusivamente pela manutenção da ordem, pela segurança de sua própria população, mas não interferir na economia. E aí, dentro de todas aquelas mudanças, dentro do pano, tendo como pano de fundo, por exemplo, o iluminismo enquanto movimento cultural, os debates sobre a importância de se abrir o mercado para ampla concorrência, sem interferência do Estado, esse Estado vai se sentindo acuado. Daí surge a necessidade do despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? É só vocês lembrarem que um déspota é o rei. Então seria um rei esclarecido. Esclarecido sob que perspectiva? Esclarecido sobre a lógica, a ideia de que o mundo dele está em plena transformação e que se ele não se adequar, ele vai desaparecer. Então, o rei passa a abraçar determinadas manifestações da economia, determinadas transformações, a ponto, por exemplo, de aceitar que essa economia vá ali se organizando. Óbvio que ele não aceitou isso de bom grado. Óbvio que esses reis eles vão entender que o contexto é ou vai ou racha. Então eles vão, alguns monarcas aceitam esse chamado despotismo esclarecido, outros não. Outros permanecem fiéis a uma ideia absoluta e vão mais tarde, como a gente vai ver à frente, sucumbir, ou seja, desaparecer diante das circunstâncias, das novas circunstâncias. Tranquilo? Eu vou fechar aqui e vou para o slide. Logo, o Estado absoluto, numa relação com a burguesia, vai cedendo à consolidação do capitalismo. A quem beneficiava principalmente a consolidação desse capitalismo? A ela, a burguesia, e de inocente nunca teve nada. Bom, nessa lógica, o movimento absolutista vai, como eu disse antes, através do despotismo esclarecido, cedendo espaço para a ampliação do liberalismo econômico. E aí, deixa eu ver aqui, opa, desculpem, a gente vai ter esses princípios do liberalismo. O fim da interferência do Estado na economia. Adam Smith, que é um dos principais teóricos do liberalismo, vai defender que o mercado vai se autogestar, que ele vai se auto-organizar por uma mão invisível, que seria a lei de oferta e de procura. Essa lei de oferta e de procura iria estabelecer os parâmetros para o funcionamento da economia. A igualdade perante a lei, por quê? Porque a lei deveria tratar todos como iguais, para que um não fosse beneficiado nas relações comerciais mais do que outro. Um Estado sem religião, por quê? Porque pessoas de vários credos poderiam comercializar entre si, e aqui o que importa é a economia e não a crença religiosa de uns contra a de outros. A separação entre o público e o privado. Por quê? Porque, sabendo que o público pertence a todos, quem administra o público não pode fazer uso desse espaço público como se ele fosse privado. A gente vai ver que aqui no Brasil isso é bem problemático. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer essa separação. Mas aqui, dentro da ideia do liberalismo, isso já era uma defesa clara. E, por fim, a proteção dos chamados bens inalienáveis, os direitos de nascimento. Logo, para os liberais, a propriedade privada precisa de segurança, e quem vai oferecer essa segurança? O poder público. Através do Estado, vai garantir que sua propriedade privada permaneça sendo sua, a não ser que você venda ou perca por algum motivo, mas nunca porque alguém a invadiu, porque o poder público vai garantir que essa invasão nunca seja legítima. Não, pelo menos dentro da teoria. Na prática, a gente sabe que não funciona bem assim. Mas isso é uma outra parte da história que a gente vai ver no futuro. Tá claro até aqui? Posso avançar então? Então vamos lá. Bom,
consolidação entre o liberalismo e o absolutismo. Essa consolidação se dá, óbvio, num processo de consolidação do liberalismo com algumas características do absolutismo. Porque, lembra lá quando eu disse sobre o déspota esclarecido, e aqui novamente, esse despotismo esclarecido, para proteger o soberano e, de certa forma, mantê-lo no poder, ainda governando, ele cede a alguns desejos, a alguns caprichos desse liberalismo e se mantém no poder. Aí a gente começa a perceber a formação de um Estado liberal, um Estado que tem como preocupação maior a economia. E aí, no final do século XVIII, mais precisamente 1789, a gente tem aí 10 anos, entre 1789 e 1799, a intenção da burguesia de um Estado se estabeleceu definitivamente. Qual foi o movimento social, político e social que deu origem a esse Estado burguês? Isso mesmo que você acabou de pensar, se é que pensou. A chamada Revolução Francesa. Ela acaba, de certa forma, com o absolutismo na França e lança uma influência gigantesca de um Estado liberal sobre o resto do mundo. Mas mesmo assim, esse Estado liberal já havia sido consolidado em alguns territórios antes mesmo da Revolução Francesa. Um exemplo máximo é, sem sombra de dúvida, a Inglaterra. A Inglaterra, antes mesmo da Revolução Francesa, ela já era um Estado liberal. Já era um Estado liberal fruto de suas próprias revoluções. Primeiro, a Revolução Puritana Inglesa, que executou o rei Carlos I, e que foi ali estabelecendo claros limites à monarquia inglesa e ampliando os poderes de um parlamento. E aí, em 1688, a Revolução Gloriosa pôs fim a esse conflito entre parlamentaristas e realistas. E aí, lá para os ingleses, no fim do século XVII, ou seja, um século antes, o liberalismo e o parlamentarismo se estabeleceram. Desde então, na Inglaterra, a monarquia ela é uma monarquia representativa, em que ela reina, mas não governa. Ela reina, está lá, a figura é homenageada, mas ela não governa. Quem governa a Inglaterra desde esse período é o chamado parlamento, com o seu primeiro-ministro. Avançando, a Revolução Francesa, a onda liberal se espalha por toda a Europa e não pode ser mais contida. Logo, pós-Revolução Francesa, a burguesia acaba se transformando na classe dirigente mundial. Por quê? Porque dentro desse Estado liberal, dentro dessa lógica formada por todas essas revoluções, o Estado liberal vai ser administrado, vai ser gestado e organizado pela burguesia e assim permanece até hoje. Tranquilo até aqui? Velho, se vocês ficaram com dúvidas, e eu acho que não, anota no caderno. A gente vai tirar essas dúvidas na live para essa finalidade. A próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo para finalizar esse capítulo e vamos discutir o Estado neoliberal. E hoje a gente está vivendo uma crise que colocou esse Estado neoliberal em xeque. A pandemia coloca esse Estado neoliberal em xeque, coloca essa lógica do Estado mínimo em xeque. E a gente vai discutir tudo isso na próxima aula. Mais forte abraço e tchau, tchau.